gerar falhas. O que nós sabemos é que a Bíblia tem erros de copista, mas a Bíblia em si ela não tem a capacidade de ensinar coisas que não procedem dentro do que a Escritura Sagrada nos coloca. Só um momentinho, meus irmãos, eu estou tendo algumas interferências aqui por fora. Só um momentinho. Ok, só um momentinho, meus irmãos, só um momentinho. Ok. Coisa feia, Xandão. Farei o reenvio das apostilas, meus irmãos. Enviei pelo correio, mas eu não sei o que está acontecendo. O correio está me dando muitos problemas. Peço desculpas, farei o reenvio o mais rápido possível das apostilas para vocês, tá bom? Muito obrigado pela compreensão. Parei aqui a aula para dar essa mensagem para vocês. Obrigado, desculpe a incomodação. Ok, meus irmãos, desculpem, não é muito normal, nós temos interferências, né, nas nossas aulas, né? Alguns alunos estão tendo alguns problemas. Vamos lá, então, resumidamente, o conceito de seita é tudo que há de contrário àquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. Características das seitas. Elas trazem sempre novas verdades. Há princípios equivocados, adicionados ou subtraídos em uma seita em relação à palavra de Deus. Exemplo, é o homem quem desenvolve a salvação. O Espiritismo ensina isso. E não que a salvação ela é desenvolvida pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Atos 4:12 deixa bem claro que não há outro nome debaixo dos céus que devamos ser salvos o nome do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa interessante, uma das outras características das seitas são as novas interpretações da Bíblia. Usam meios que não são legítimos para interpretar a Bíblia. É preciso verificar se uma passagem que podemos entender ao pé da letra ou se está em forma de símbolo. É importante que observemos o momento histórico, estudemos a gramática e o modo de expressar as ideias na época. Deixa eu fechar aqui o áudio, que alguém se esqueceu de fechar o áudio e, consequentemente... Deixa eu ver aqui. Isso, agora sim. Está fechadinho o áudio. Algum aluno desejando depois querer participar, só abrir do seu lado o áudio, fazer um gesto e sem nenhum problema você estará participando. Agora vamos lá, característica das seitas, vou repetir. Uma outra característica são as novas interpretações da Bíblia, né? Usam meios que não são legítimos para interpretar a Bíblia. É preciso verificar se uma passagem que podemos entender ao pé da letra ou se está em forma de símbolo, e é importante que observemos o momento histórico, estudemos a gramática e o modo de expressar as ideias na época. É muito comum, né, quando se fazem as interpretações literais, você extrair coisas do Antigo Testamento que não são usadas ou apropriadas para o Novo Testamento. Aí você vai me dizer, mas o Antigo Testamento não tem validade dentro do Novo, desde que sejam confirmados pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo, pelos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. Se esses 6 indivíduos, vou repetir, o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, estiverem confirmando o ensino ou a ilustração ou o conteúdo daquilo que está sendo ensinado, foi ensinado no Antigo Testamento, então é considerado como ensino universal ou doutrina universal, porque ele é válido para ambos os testamentos. Agora, se encontramos esse ensino de maneira isolada do Antigo Testamento, isso quer dizer que é um princípio local e um princípio temporal, só usado pela nação de Israel, como, por exemplo, as festas judaicas. São 7. Dentro delas tem um simbolismo escatológico, profético, que aponta para o futuro. Mas, segundo a Escritura Sagrada, nós, a igreja, os gentios, não fomos chamados para viver a literalidade
das 7 festas judaicas. Elas devem ser estudadas, devem ser compreendidas à luz da história, né? Mas também à luz do campo profético, do campo da escatologia, certo? Mas ela não deve ser seguida como um ritual, como os judeus cumprem ao pé da letra a festa da Páscoa, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, e assim por diante, porque estas festas foram estabelecidas para um pacto entre a nação de Israel e o próprio Deus. Dentre elas, podemos citar o sábado, né? Nós, cristãos, não guardamos o sábado, ao contrário dos adventistas do sétimo dia, que eles vão na literalidade, eles não lançam mão da correta interpretação do texto sagrado. Então, tudo isso tem que ser observado com muita atenção. Outra característica das seitas é a fonte não bíblica da autoridade. Em uma seita, a Bíblia é uma fonte secundária, ou seja, vem em segundo lugar. Os seguidores creem na Bíblia de forma parcial, ou simplesmente não acreditam nas Escrituras. Isso é uma característica também das igrejas neopentecostais. Elas têm duas autoridades de fonte. Então, tanto elas creem no poder da Bíblia como no poder da experiência pessoal ou de uma outra fonte que esteja ao lado da Bíblia. Nada pode estar ao lado ou abaixo da Bíblia como fonte de autoridade. Se a Bíblia deixou de ser uma fonte de autoridade, isso já está apontando o quê? Para uma seita. Vamos lá. Um exemplo. O Evangelho segundo Allan Kardec. Mas, pastor, isso dá muito na cara. É claro que os espíritas valorizam mais o Evangelho segundo Allan Kardec do que qualquer outra coisa. Ou seja, a Bíblia Sagrada para eles não tem, ao lado do Evangelho segundo Allan Kardec, suficiente autoridade. Outra característica das seitas, eles apresentam um outro Jesus. Jesus não é o centro da vida e adoração. Geralmente as seitas diminuem a divindade e o senhorio de Cristo. Há os que são politeístas, panteístas, que identificam o universo com Deus. Politeísta quer dizer adoração a mais de 2 deuses, ou de vários deuses. E panteísta é a relação que esses adoradores fazem com o universo, diretamente a pessoa de Deus. Por exemplo, eles dizem que Deus está dentro de uma árvore, que Deus está dentro de uma pedra, que Deus está dentro de uma flor. Não. Deus é o criador de todas estas coisas. Ele não está dentro das coisas criadas. João 14:6 fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Outra característica das seitas, falsas profecias. As verdades sobre o céu e o inferno dependem, na maioria das vezes, das visões que os seus fundadores tiveram ou continuam tendo. Exemplo, mormonismo. Joseph Smith teve a sua primeira visão de Deus e de Jesus Cristo, que o instruiu a não congregar em nenhuma igreja existente. Eles são adeptos ao desigrejamento, ou seja, eles são literalmente desigrejados. Eles acham que a igreja verdadeira são eles e que todas as demais são falsas. Por isso, eles não respeitam e não consideram nenhuma outra igreja senão a igreja deles. E eles não consideram nenhuma outra fonte de profecia autêntica senão aquela que vem de Joseph Smith, aquele que teve várias visões de Deus e de Jesus Cristo a seu tempo. Outra característica das seitas é o exclusivismo. Dizem ser os únicos certos. Uma seita pode ter sido fundada há 5, 10, 100 ou 500 anos. Não importa. Seus adeptos afirmam que é a única que oferece a verdade. Se você ouve uma igreja trazendo essas características, mesmo sendo evangélica, ela tem características, consistência de uma seita e não de uma igreja que segue o evangelho autêntico de Jesus Cristo. Os evangélicos não afirmam que são os únicos certos. Afirmam, sim,
que Jesus Cristo é o único caminho. Perfil de uma seita. Perfil do líder de uma seita. Recebeu uma revelação especial de Deus. Reivindica ser a encarnação de uma deidade, de um anjo, um mensageiro especial. Reivindica ter habilidades especiais. Está sempre acima da repreensão e os seus seguidores não podem negar ou contradizer suas palavras. Olha que coisa séria. Na verdade, o líder de uma seita, ele se acha o dono da verdade. Ele se acha o mais certo dos certos, o mais correto dos corretos, o único que seja, no meio de tantos, o exemplo, o modelo e a referência. Isto é perigosíssimo e estamos vendo isso acontecendo até em algumas igrejas evangélicas. Perfil dos adeptos. Quem é vulnerável a entrar para uma seita? Preste muita atenção. Pessoas desencantadas com a sua religião, muita gente desigrejada, muita gente desapontada, muita gente frustrada com maus testemunhos de líderes, de religiosos, de pastores, desiludidos com a sociedade. Pessoas emocionalmente carentes, pessoas financeiramente necessitadas. Olha que perigo, tá? Esse é o perfil dos adeptos. Então temos que analisar isso com carinho. Muitas pessoas não querem saber nada com a igreja. Aí você vai se perguntar por que aquela pessoa não quer nada com a igreja. Provavelmente ela se desencantou com a igreja por mau testemunho, por um escândalo. Provavelmente ela se desiludiu com a sociedade. É uma pessoa emocionalmente carente ou uma pessoa financeiramente necessitada. Mas isso é muito sério e é uma visão que os adeptos de uma seita geralmente têm. Por que as pessoas se mantêm na seita? Uma pergunta que vale a pena fazer. Primeiro, para a reconstrução cognitiva, lavagem cerebral. Observe que uma seita ela sempre trabalha com uma espécie de um mantra, de uma coisa ensaiada, que não permite a liberdade de pensamento e muito menos a liberdade de expressão. Por culpa, é-lhe dito que se sair da seita é trair o líder e o grupo. Se você deixar a nossa igreja, a maldição de Deus vai cair sobre você. Ou seja, se apresenta a ameaça, a coação, a pressão. Por ameaça, como acabamos de falar. Se houver abandono, haverá retaliações, prejuízo de alguma forma, para o ex-adepto da seita. A maçonaria, não sei se vocês sabem, quando alguém deixa a maçonaria, ela é ameaçada de morte, e sobretudo em revelar os segredos da maçonaria. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso? Não? Eu sabia. A maçonaria tem essa característica. As pessoas que deixam a maçonaria... Eu tenho um irmão que é maçônico, pastor. Como? Eu tenho um irmão que é maçônico. Uau, uau. Então a senhora deve ter a senhora deve ter uma grande guerra espiritual, meu Deus. Eu tenho pessoas da família de meu pai, né, que são judeus maçônicos. E é pesado ter comunicação com eles, relacionamento com eles, entendeu? Eles lutam pesado mesmo para... Pastor, isso Sim. que o senhor está falando é verdade. Antes de eu me converter, eu entrei ali na de Macedo e ele falou assim, se você sair da igreja, você vai voltar pior. Só pressão psicológica. Tanto em pedir dinheiro, como se eu saísse da igreja, eu voltaria ali pior. Na verdade, o evangelho é para trazer liberdade. Como eu não conhecia a Bíblia, né? A gente fica com medo. Claro, a pessoa é movida pelo temor, pelo terror. Mas nós, seres humanos, irmãos, fomos chamados por Cristo para a liberdade. E se não existe liberdade de servir a Deus, então, não, esse Deus que estamos servindo não seria, então, o Deus verdadeiro. Bom, deixa eu ver aqui. Ok. Perfeito. Isso é só resumidamente para nós vermos como as seitas são. Sim. Sim, Fiquei Mima. chocado quando estava dando a apostila.
onde que é o maior centro espírita, né? Sim, o Brasil. Nossa, O Brasil é a maior nação espírita hoje do Só mundo. o Olodum. Yeah, e a tendência nossa, e a tendência, não, Ana a senhora vai ficar mais chocada ainda quando a senhora receber as estatísticas de 2020. Eu já tive acesso a metade de uma pesquisa que foi feita pela Unesco. Ela vai ser lançada agora em junho ou agosto de 2021. Ela vai revelar que o Brasil, na pandemia, aumentou em 39% do número de espíritas. Estão se tornando a nação mais espírita do planeta nos últimos 200 anos. E o evangelho, acredite se quiser, caiu 26% no ano de 2020. achei que depois da pandemia, eu falei, nossa, os templos, né, vão lotar, as pessoas vão ter temor, vai aproximar. O que aconteceu? O povo afastou, em vez de aproximar. A tendência é piorar, porque a pandemia, ela queira ou não, ela acionou o gatilho da apostasia. E a apostasia é um dos maiores sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E vou repetir, a tendência é piorar. É piorar. Vai haver um crescimento assustador das seitas, das heresias nos próximos meses. Tá? O esfriamento da fé está aí, irmãos. Não é querer sermos pessimistas. Jesus mesmo disse: por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Entende? A gente observa isso hoje, o fervor nas igrejas, a falta de temor de Deus, a falta de amor pelo estudo da palavra de Deus. Não estou me referindo àquelas pessoas que têm uma vida difícil, uma vida de trabalho, uma vida de compromissos que não a permitem estudar. Querem até estudar, mas têm suas limitações. Mas eu estou me referindo àquelas pessoas que têm todas as possibilidades, todas as condições de tempo, de dinheiro, de estarem se aprofundando na palavra de Deus, mas não querem, simplesmente não querem, porque tem sido uma escolha de um grande número de cristãos que decidiram viver uma vida de superficialidade. Toda superficialidade, nos ensina a Escritura Sagrada, ela tem uma tendência a levar o que é o esfriamento e, em alguns casos, até mesmo apostasia. Eu queria ler na página 24, página 24, página 24, falando sobre o neopentecostalismo. Deixa eu deixar bem claro para vocês. A Igreja Assembleia de Deus, ela é considerada a igreja pentecostal histórica. Por que pentecostal histórica? Porque a partir dela, praticamente dezenas e dezenas de outras denominações, e algumas delas neopentecostais, foram saindo. O neopentecostalismo é uma faca de dois gumes. Algumas poucas igrejas neopentecostais conseguiram se preservar na sã doutrina, mas outras não. É como a pastora Cristiane falou. A Igreja Universal do Reino de Deus, infelizmente tem que citar nomes, porque nós estamos estudando nomes, né? Nomes. Ela é uma igreja, eu não estou aqui malhando essa igreja, por favor, mas ela é um desvio. Ela traz o evangelho de uma maneira distorcida, de uma maneira vazia, muito voltada para o materialismo, e esquecendo que o evangelho ele tem vários aspectos a serem preenchidos, não é apenas o aspecto material, entende? Jesus necessitou de dinheiro, os discípulos necessitaram de dinheiro para manterem seus ministérios. Claro, o apóstolo Paulo passou por muitas privações, mas o âmago do evangelho não é a matéria. O âmago, o centro nervoso do evangelho são as vidas, são as almas. A salvação, são as boas notícias que Cristo veio nos trazer, ok? Mas deixamos bem claro que as igrejas neopentecostais, elas foram aos poucos deixando o foco do verdadeiro evangelho e entrando para um caminho altamente perigoso. Welvis. Pode dar uma resumida no neopentecostalismo para mim, professor? Ok.
Falando de Pentecoste, igrejas, nossa irmã Carla vai depois entrar com a sua participação. Falando de Pentecoste, a palavra Pentecoste quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o que aconteceu 50 dias depois da Páscoa? O derramamento do Espírito Santo sobre os seres humanos. Por quê? No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava no homem. Deixa isso muito claro. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem. Tanto que há mais de 150 vezes no Antigo Testamento a expressão "e o Senhor visitou o seu povo". E o Senhor visitou o seu povo. Isso é uma linguagem figurada, para dizer que, literalmente, o Espírito Santo visitava. O que é visitar? Vem e vai. Assim que é uma visita, correto? Ela vem e vai. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava no homem, mas ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, capacitando-os com a sua graça e seu poder para cumprir uma missão específica e no tempo específico e no local específico. Terminou o tempo, o Espírito Santo se retirava. Mas no Novo Testamento, em São João capítulo 14, Jesus promete que ele rogaria ao Pai outro Consolador e que viria e faria morada permanente junto dos cristãos. Jesus, então, precisou morrer, ressuscitar, ascender aos céus, e 50 dias depois da Páscoa, a promessa do Pai é cumprida. Aí desce o Espírito Santo no dia de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo vem e vive, habita no ser humano, capacitando de graça, de poder, de autoridade, de vários predicativos que aprendemos. Aí vemos a história do pentecostalismo ao longo dos tempos. Chega no ano de 1904, na cidade de Topeka, em Kansas, aqui nos Estados Unidos, se detecta a primeira manifestação do Espírito Santo nos tempos modernos, ou seja, um fluir de poder, de autoridade, de dons espirituais nunca antes visto. Em 1906, o fenômeno da Azusa Street, 312 da Azusa Street em Los Angeles, e em 1923 nascem as Assembleias de Deus na Inglaterra, em 1924 aqui nos Estados Unidos, em 1911 no Brasil. Resumindo, as Assembleias de Deus elas assumem o formato da mais importante denominação pentecostal do planeta. Chega os anos 90, a Igreja Assembleia de Deus sofre grandes embates, problemas administrativos, questionamentos doutrinários, e começam as primeiras divisões convencionais. Não apenas divisões de convenção, mas divisões de pensamento, de linha doutrinária de ensino bíblico, aí começam a se fragmentarem em grupos, e esses grupos vão dando origem a outras igrejas supostamente pentecostais, mas já bastante distanciadas dos princípios originais do pentecostalismo do final do século XIX, início do século XX. E a Igreja Universal do Reino de Deus é uma delas. Só para você ter uma ideia, hoje no mundo existem 1.197 igrejas neopentecostais. No Brasil, são mais de 736. Então, o maior número das igrejas neopentecostais estão concentrados aonde? No Brasil, curiosamente. Então, o Brasil tem algumas estatísticas preocupantes. O maior país espírita do mundo, o maior país espírita de concentração de igrejas neopentecostais. O Brasil já é o terceiro país mais humanista do mundo, fica para trás da Espanha e da Itália, e o Brasil está entrando no número 3. Então, o Brasil, por estranho que pareça, está perdendo uma característica de alguns 30, 40 anos atrás, ou seja, um país que tinha uma tendência evangélica pentecostal bastante forte, mas com o tempo está se diluindo. Irmã Carla, por favor. Então, eu achei interessante eu colocar aí alguns pontos, e não tem jeito, né? Como a gente está aqui estudando, é necessário, sim, que a gente fale nomes, né? Então, quando o senhor falou da Universal, é interessante porque a minha mãe,
ela é da Igreja Universal do Reino de Deus, e eu costumo dizer que ela é da Igreja Universal do Reino de Deus do pé roxo mesmo, aquela que defende com unhas e dentes. Então, por muito tempo ela insistia para que os filhos fossem visitar a igreja dela, porque ela acredita que a gente só vai ter uma conversão real depois que a gente passar para a igreja dela. E aí, esses dias, eu fiquei pensando, falei, Senhor, eu vou lá para que ela fique feliz, para trazer um conforto para ela, tal, né? Não se sentir rejeitada. Eu vou na igreja dela lá, fui lá assistir um culto. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi todo o ritual manipulador que é o ritual do culto. Então, o que que acontece? Eles fazem os tons, eu não entendo nada de música, mas os tons das músicas muito conhecidas em todas as igrejas, num tom bem baixo, para ficar bem melancólico. Começa por aí. E aí você vai ficando naquela melancolia, no ponto de que te sensibiliza emocionalmente. E aí ele vai conduzindo todo o culto no mesmo tom de voz do Edir Macedo, mesmo gestual, é como se fosse uma cópia do Edir Macedo, cada um que vai falando. Aí uma coisa me chamou a atenção, fora essa parte aí, é que a manipulação é tão forte que esse ano de 2022 a gente vai ter eleição, né? Então, o que que eles fazem? O que que eles fizeram? Teve um determinado momento que eles estavam fazendo projeções sobre coisas do culto nas telas da igreja, porque são sempre igrejas muito grandes. Exato, exato. E, em alguns momentos, ele usou um recurso que a mídia usa muito, principalmente a pessoal da propaganda, do marketing, que é lançar algumas imagens no meio de tudo que ele está lançando e tirar aquelas imagens, porque você não consegue ter consciência, mas o seu inconsciente capta a imagem. Então, o que acontece? Ele lançou uma imagem de uma pessoa que vai ser um candidato e continuou as mensagens da igreja. Só que eu percebi que ele fez isso. O que vai acontecer em 2022? Quando eles, aqui em Vitória é isso, né? Quando eles forem lançar os seus candidatos, já está implementado no inconsciente uma figura desse sujeito. Então, fica mais fácil a recepção da mensagem. Sem dúvida nenhuma. E aí eu olhei para minha mãe e não falei nada com ela, porque ela não tem condição de avaliar isso, né? Qualquer coisa que você fala com ela é muito reativo, ela não está aberta à discussão de qualquer opinião, tem que ser a opinião que ela acredita. Então, eu observei e pensei no quanto é manipulador. Ontem eu estava vendo um vídeo que colocaram na internet de um culto que eles tiveram, e aí é fortemente manipulável, né? Então, os dados que o senhor colocou aí como características de uma seita ficam muito evidentes quando você vai pontuando passo a passo aí, no caso lá, que eu já tenho acesso, né? Tive acesso. Eles trabalham com essa parte da música que a senhora mencionou, isso chama-se técnicas de mantra. Eles são especialistas em usar técnicas de mantra. Ô, pastor, que por tem sinal... tem a florzinha também que eles dão, que aquilo parece feitiçaria. E outra coisa, eu fui curada. Não mentir, não, porque eu não conhecia o evangelho. Na hora que passou aquele pano branco, tinha 1 ano que eu não menstruava. E eu estava doente, mas era emocional. E aí, na hora que passou aquele pano, eu fui curada. Porque na verdade, ali foi Deus, a minha fé, né? É exato o que eu ia dizer. Foi a sua fé. Deus se valeu da sua fé e não do ato do pano em si. Mas é por isso que as pessoas ficam, porque as pessoas avaliam só a cura. E a gente tem que avaliar tudo. Mas a questão da fé é uma coisa muito pessoal. Fica complicado entendermos isso porque é uma coisa muito entre a pessoa e Deus. Mas as pessoas, na sua grande maioria, não fazem essa avaliação. Elas fazem a avaliação pelo exterior, pelo que elas enxergam, pelo que elas
pelo estímulos sensorial. Mas se a causais. pessoa não estuda a Bíblia, é complicado, pastor. Muito Se ela não complicado. estuda a Bíblia, é complicado. Muito. O que eu percebi ali, como estudante de psicanálise, foi um quadro onde tinha uma concentração grande de pessoas que estavam buscando coisas da mesma maneira. Então, por exemplo, pessoas que têm tendência, por exemplo, a querer levar vantagem em alguma coisa, normalmente são pessoas que têm uma tendência maior a cair em golpes. Tipo, saidinha do banco. Vou sair. Por que o cara caiu? Porque ele queria ganhar vantagem de alguma forma. Ele achou que tinha um atalho para ganhar uma vantagem sobre um bilhete premiado, por exemplo. Exatamente. Então, quando você vai numa igreja que ela manipula a sua emoção, te prometendo só resultado para o que você quer, você atrai ali um grupo de pessoas fortemente necessitadas de resolver algum problema. Então, naquela manipulação toda que eu percebi lá, porque eu estava lá muito sóbria, eu não estava sendo levada por um motivo de uma doença, buscando uma cura, uma necessidade muito forte, eu não estava indo lá para resolver um problema, eu estava lá por conta da companhia. Eu estava observando as linguagens não verbal das pessoas que estavam lá, a carência, né, daquelas pessoas, porque elas estavam ali quase todas ali, pareciam estar ali por conta do resultado que é prometido com as campanhas, com essa questão da lavagem cerebral que o senhor falou. Então, a maneira de falar, o tipo de palavra usado, conduz a pessoa a estar ali achando que aquele lugar é o único lugar que ela vai conseguir a solução. Eles criam um ambiente de aconchego, um ambiente de intimidade, de conforto mental, emocional, espiritual. Isso é um mantra muito bem elaborado, muito bem trabalhado, chega ao ponto de se trabalharem com hipnose. Exatamente. Eu conheço uma pessoa que esteve na Universal durante 36 anos, e hoje ela é um pastor de uma igreja batista pentecostal. Ele foi pastor. Eles trabalham com hipnose grosseira, tá? Eles lançam mão de recursos místicos, fetichistas, é uma coisa pesada que mais de 90% dos evangélicos não têm a mínima ideia do pesado que é aquele negócio. E eles trabalham com a fé como uma mercadoria de necessidade. É isso que eu ia falar. E por que eles conseguem? Eles conseguem trabalhar. Eles conseguem trabalhar com essa mercadoria porque tem um grupo que está indo lá seduzido pela solução do problema. Então, esse grupo, ele não está indo lá buscar, a maioria, no caso, eu não posso falar por cada um, né, porque é a sinceridade, às vezes, por falta de conhecimento, ele está indo lá para resolver coisas, ele não está indo lá para questionar o método, para questionar biblicamente, até porque muitos não conhecem a Bíblia. Então, as pessoas que estão indo lá caem na armadilha porque elas estão vulneráveis de acordo com a situação que elas estão passando. Então, você vê um grupo grande de pessoas reunidas, que se você for conversar com cada uma, muitos continuam com as suas práticas do mundo, porque elas não estão lá, porque elas tiveram um entendimento da conversão do que é estar em Cristo. Eles estão indo lá para resolver uma situação e pode ser que a partir disso ela venha, lá não busca salvação, lá busca negócio de dinheiro. Solução. Agora, a florzinha que ele me deu, eu fiquei vendo a florzinha em tudo quanto é canto. Para mim, ele tem feitiçaria. Acho que o inimigo também entra para ajudar. Deixa eu abordar. Me permita eu falar das características das igrejas neopentecostais. Isso aqui é bem interessante. Tá bom. A nossa apostila, desculpa a interrupção, muito boa participação da irmã Carla, excelente, tá? Melhor impossível, né? Creio que a irmã Carla poderia lá no futuro nos dar um testemunho mais amplo sobre o que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem causado muita confusão, sobretudo na mente de pessoas incautas, despreparadas biblicamente, né? A Igreja Universal do Reino de Deus e os Testemunhos de Jeová, eles têm por objetivo novos convertidos ou pessoas que não entendem ou não conhecem nada da Bíblia, né? Eles são bem técnicos nesta parte. Na página 25, eu queria falar sobre
a história do movimento neopentecostal, mas vai tomar um pouquinho de tempo, já são 9h23. Eu quero falar, então, das características do neopentecostalismo. O que caracteriza as igrejas neopentecostais? Está aqui na nossa apostila, página 25. Obviamente, o neopentecostalismo, o pentecostalismo autônomo, partilha das mesmas convicções. Preste muita atenção, que curioso isso aqui. Partilha das mesmas convicções, valores e práticas do pentecostalismo clássico, ênfase nos dons espirituais, especialmente os mais extraordinários, como línguas, profecias e curas, forte emotividade, especialmente nos cultos, a ênfase à pessoa e atividade do Espírito Santo, valorização da figura do líder, o ungido do Senhor, a preocupação constante com as forças do mal e a grande ênfase ao conceito de poder. Até aí tá tudo bem. Todavia, os grupos neopentecostais distinguem-se da sua matriz ou por darem uma ênfase em comum a determinados aspectos da herança pentecostal, como, por exemplo, enfatizam excessivamente as curas, enfatizam excessivamente as revelações e enfatizam excessivamente os atos de exorcismo, expulsar demônios. Não é que isso seja errado, porque à luz da Bíblia somos ensinados, né, em crer nas curas, em crermos nas revelações e exercitar o poder no nome de Jesus para expulsar os demônios. Confere, irmãos, nós somos ensinados assim na Bíblia. Entretanto, as igrejas neopentecostais, elas dão uma ênfase excessiva. Excessiva. Esse é o problema. O problema não está nos ensinamentos que envolvam cura, que envolvem revelações ou expulsão de demônios. O problema está no excesso. Se concentra tudo ali, esquecendo os demais princípios da palavra de Deus. E alguns deles adotam novas ideias e práticas, muitas delas provindas daqui. Interessante, né? Alguém já disse, algum tempo atrás, que os Estados Unidos é o bueiro da sujeira espiritual do mundo. E é verdade. Se você fazer uma análise dura e crua e nua, os Estados Unidos é responsável por mais de 70% da produção das seitas, não envolvendo, claro, as religiões da Ásia, as religiões orientais, mas as seitas ocidentais, 70% são produzidas aqui, nos Estados Unidos. Mas tem uma razão, o tempo não me permitirá dar detalhes, mas há uma razão do porquê. Por que os Estados Unidos produzem tantas seitas, tantas distorções, até mesmo no Evangelho? A história começa a partir de 1680. É muito longo, eu não vou entrar em detalhes. E a partir deste ano, 1680, começa a haver uma diferenciação entre o mover de Deus nas igrejas do norte dos Estados Unidos e do restante do país. Nova Inglaterra, por exemplo. Os 6 estados da Nova Inglaterra. Só vou dar essa pincelada, não tenho como entrar em detalhes. Connecticut, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Maine. São 6 estados. Tem também um pedacinho do Midwest, que seria Nova York, New Jersey e Pensilvânia, Maryland e escapou, tem um estado pequenininho que está ali grudado com Maryland. Esses estados receberam uma influência pesadíssima da maçonaria e dos Illuminati na época da independência americana. E essa influência se entrincheirou no meio das igrejas metodistas, no meio das igrejas presbiterianas, e foram lançando uma erva daninha na fé e nos ensinos básicos das escrituras sagradas, que em alguns casos levaram a trazer sérias distorções nas doutrinas destas igrejas. Esta é uma, não é única, mas é uma de várias razões porque as igrejas na Nova Inglaterra não crescem, e quando crescem sofrem divisões. Você vê a diferença, você vê, não estou dizendo que aqui na Flórida, ou em Oklahoma, ou no Texas é o paraíso das igrejas, mas aqui na Flórida você não vê uma igreja com menos de 300 pessoas. E é raro. Quando você vê uma igreja de menos de 300 pessoas, você fica preocupado, tem alguma coisa errada. Aqui a média são de 500, 600, 700, 800. Eu estive numa igreja semana retrasada, estou visitando uma igreja americana já 2 semanas seguidas, tem mais de 2.600 pessoas. E é pequena.
porque eu já ouvi falar que aqui em Orlando tem uma igreja de 8.000 pessoas. É muito normal aqui nessa parte dos Estados Unidos as igrejas serem gigantes, como a igreja do pastor John Hagg, em San Antonio, Texas, tem 23.600 membros. Uau, por que isso? Mas a história é um pouco longa, eu não vou entrar nos detalhes, mas tem um fator espiritual que atrapalha o crescimento de algumas igrejas de acordo com essa zona dos Estados Unidos. Mas vamos lá. Uma outra característica das igrejas pentecostais, aliás, um dos traços mais marcantes, né, das igrejas neopentecostais são igrejas que enfatizam batalha espiritual, evangelho da prosperidade, maldição hereditária e assim por diante. Já ouviu falar de igrejas que dão muita ênfase à batalha espiritual? Ela existe, biblicamente aprendemos, mas tem igrejas que insistem demais, enfatizam demais batalha espiritual, evangelho da prosperidade, maldição hereditária, tem maldição em tudo. Gálatas nos ensina que todas as nossas maldições já foram cravadas na cruz do Calvário. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro não é alvo de nenhuma maldição. Mas, pastor, da minha família tem maldição de gente alcoólatra, maldição de prostituição. Mas a partir do momento que você ou aquela pessoa teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a maldição quebra. É quebrada. Pelo menos a Bíblia me ensina isso. Na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então não tem essa de você ficar lutando, batalhando, fazendo campanha contra a maldição hereditária. Existe a tendência? Existe. Mas no momento que você tem uma experiência viva e real com Cristo, essa tendência dá marcha ré e não atinge a sua vida. Eu conheço famílias de pastores marcados por maldições hereditárias, mas chega neles, ou seja, tiveram um encontro com Jesus, para por ali. Não avança. E se avança é porque tem uma brecha. Se a coisa avança, é porque tem uma brecha. Mas esse é um assunto muito longo. Mas a Bíblia diz que pecado confessado é perdoado, né? Com certeza. Aí fecha as brechas. Exatamente. Mas então, quando a pessoa aceita Jesus, você também tem que se arrepender dos seus pecados. Exatamente. Que aí fechou as brechas, realmente vai poder Jesus. O segredo está você não pode faltar. Exato. O confessar, o reconhecer para fechar as brechas. Que é um exemplo, não posso entrar em detalhes. Daniel capítulo 9 mostra que Daniel chegou a ponto de orar, pedindo que Deus perdoasse as iniquidades e as maldades dos seus ancestrais. Olha, e Daniel não tinha nada a ver com o pecado dos seus ancestrais. Libertação. Mas o Espírito Santo mostrou a Daniel, o teu povo está ruim, o teu povo está mal. Aí o Espírito Santo deixou isso bem claro para Daniel, e Daniel, homem de Deus, homem de oração, homem de sensibilidade espiritual, foi tão tocado pelo Espírito Santo que disse: Senhor, perdoa o meu povo, perdoa os meus ancestrais. Isso é lindo, gente. Daniel pediu a Deus que perdoasse os pecados dos seus ancestrais. E Daniel não tinha nada a ver com esse problema. Tá? E hoje nós não estamos seguindo essa orientação bíblica, porque é bíblico. Nós podemos orar e dizer: Senhor, perdoa os pecados dos meus familiares lá no passado. Eles partiram, mas, Senhor, toda e qualquer mancha que ficou como algo hereditário está anulado pelo poderoso nome de Jesus. Porque agora eu sou um salvo, liberto e transformado pelo poder do Espírito e pela palavra de Deus. Outra característica das igrejas neopentecostais, elas têm um esforço de manter o interesse dos fiéis e evitar a rotina. E continuamente são apresentados novos slogans, ensinos e práticas. O melhor exemplo, já foi falado, que a irmã Carla deu uma explanação catedrática. É a Igreja Universal do Reino de Deus, com as suas correntes de oração e suas campanhas de prosperidade, e dentre elas a famosa Fogueira Santa de Israel. Misericórdia. É curioso como a América do Norte continua sendo a fonte de inspiração para os neopentecostais brasileiros, assim como foi e continua sendo para os pentecostais clássicos. Autores e pregadores como Kenneth Hagin, Morris Cerullo e Benny Hinn têm exercido poderosa influência através dos seus livros, vídeos, programas de televisão e visitas ao Brasil. Benny Hinn tem sido especialmente influente por encarnar alguns dos valores mais apreciados em muitos círculos neopentecostais, como o sucesso e a prosperidade, apesar de muitos de seus ensinos serem questionados por diferentes observadores. Há alguns anos, os fenômenos ocorridos na famosa igreja do aeroporto de Toronto, no Canadá,
também despertaram enorme curiosidade e desejo de imitação. Essa igreja inicialmente estava afiliada ao Ministério Vineyard, fundado por John Wimber, na Califórnia, sendo depois desligada do mesmo devido aos seus excessos. A chamada bênção de Toronto incluía práticas como gargalhadas incontroláveis, o chamado riso santo, carre no espírito ficar estendido no carpete, emitir sons de animais como urros, latidos, tudo supostamente como consequência da presença do Espírito Santo. Gente, gostaria de estender a nossa ministração em falar sobre isso. E você chegaria a uma conclusão em que, infelizmente, estamos vivendo os dias mais apertados e dramáticos da Igreja de Cristo na Terra e, sobretudo, sob a influência das igrejas neopentecostais. Eu sugiro que você leia, tá? A página 26, Principais Práticas Religiosas. Olha o que fala sobre a teologia da prosperidade ou confissão positiva. Não se assuste se você entrar numa igreja conhecida e ela está enquadrada aqui no ponto A. Não se assuste, tá? Se você entrar numa igreja e você vê todas as características de uma igreja neopentecostal, leia com muita atenção o conteúdo da página 26, 27, 28. Aí depois vem na página 29 a doutrina da cura. Você vai me perguntar, eu creio na cura divina? Claro que eu creio. Eu fui curado há 2 anos e meio de diabetes tipo 2. Fui diabético 6 meses. E Jesus, num belo dia, decidiu mandar minha diabetes tipo 2 embora. É claro que eu creio na cura. Mas os neopentecostais, eles colocam um aspecto místico sobre a doutrina da cura. Está lá na página 29. Eu sugiro que você dê uma olhadinha, e uma lidinha bem detalhadamente. Depois, a página 30, superstição, israelatria e uso de objetos sagrados. Uma coisa é respeitar os símbolos ligados à nação de Israel. Eu sou judeu, sefaradita. Tenho símbolos da nação de Israel na minha casa? Tenho, porque eu sou judeu, eu tenho sido uma tradição. Mas uma coisa é você ter carinho, respeito. Outra coisa é você ter a idolatria por esses símbolos. Aí que está o problema, que as igrejas não pentecostais estão trazendo o quê? Veneração, até o ponto de adoração. Ou seja, tem alguns cristãos que não são em nada diferentes aos israelitas que adoraram o bezerro de ouro. Tem muita gente que tem bezerros de ouro dentro das suas casas e não estão sabendo. A letra D, na página 30, movimento apostólico. Eu conheci o evangelho, e eu não sou melhor do que ninguém, em agosto de 1969. Irmãos, eu nunca ouvi falar desse negócio de apóstolos. Eu comecei a ouvir falar de apóstolos a partir de 2001, 2002, 2003. Eu disse, será que a Bíblia mudou? Por que esses apóstolos não eram conhecidos em 1969, 1970, 1980, e do nada eles começam essa febre do movimento apostólico? Eu sugiro que você leia esse ponto D da página 30. Depois, você vai ver como a Bíblia confronta, a partir da página 31, o movimento neopentecostal. Como a Bíblia confronta, como a Bíblia mostra clarissimamente quem eles são. Na página 32, nós vemos o exemplo de Barnabé e de Epafrodito. O que eles têm a ver com a questão do movimento neopentecostal? É muito interessante. Eu vou, repito, passar essa cópia dessa apostila à nossa irmã Carla. Eu sugiro que dê também uma lidinha, que é muito interessante. Se pudéssemos dedicar 2 meses estudando esta matéria, meu Deus, olha, sairíamos ganhando e muito, e muito. Quem sabe, né? Eu posso alterar no currículo do bacharel em teologia 1 ou 2 matérias e entrarmos em seitas 2 e seitas 3. Quem sabe? Vamos ver, porque tem seminários que têm até 5 módulos, porque é muito vasto o estudo desta matéria tão importante e tão
necessária para o povo de Deus que hoje, infelizmente, por muito pouco conhecimento bíblico, está sendo levado por enredos, por armadilhas e coisas desta natureza. Bom, meus irmãos, eu quero dar um intervalo de 5 minutinhos para que nós vamos fazer a prova. Queremos agradecer a presença da nossa irmã Carla. Foi de grandíssima bênção em nosso meio. A pena que o tempo foi curto hoje E mesmo, foi uma bênção. para nós discorrermos esta temática, mas esperamos numa outra ocasião que a irmã Carla possa nos visitar uma outra turma, né? Temos a turma da terça, da quarta e da quinta do Básico em Teologia, né? Então ela pode fazer uma viagem sem nenhum compromisso até ela tomar a decisão de estar conosco e estudar de maneira definitiva. Quero agradecer a nossa irmã Nicinha, né? Fico feliz que a irmã Nicinha está aí já um pouco melhor recuperada. Irmã Ana Bernardino, lá de Nova York. O El... Mil perdões, meus irmãos. Hoje a bênção está completa. Ei, meu Pai do céu. É uma perda de conexão. Sorriso, glória a Deus. Nós temos que agradecer a Deus, né? Mas é assim mesmo, né? Dar aula online, às vezes, é batalha espiritual. E temos agradecido a Deus por essas batalhas. Obrigado, pastora Cristiane, pela sua participação, irmã Márcia, pastor Fabiano e a sua digníssima senhora que chegou lá, graças a Deus, né? Se a irmã Glaucia não está do lado do pastor Fabiano, o negócio fica estreito demais. Ih! Aí pastor Fabiano perde aquele sorriso que nunca eu vou ter, só ele tem. Obrigado, irmão Gleick. Obrigado, irmã Ana Bernardino. Vamos dar um espaço de 5 minutinhos, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. 5 minutinhos depois, não desliga a sua conexão, aí nós vamos voltar com a provinha de seitas e heresias. Só quero desse espaço de 5 minutos para você levantar, tomar uma água. Eu também tenho que ir rapidinho ao banheiro. Eu não sou de ferro, tá bom? E aí, 5 minutinhos no relógio, nós voltamos. Não perdemos a conexão. Vamos pedir nossa irmã Ana Bernardino. Está agradecendo a Deus por esta aula que hoje foi um pouquinho curta, né? Tivemos também esse probleminha de conexão, mas ela vai ser apresentada gravada lá no nosso canal do YouTube, só que a partezinha que ficou interrompida, ela não vai aparecer, só vai aparecer da parte que nós reconectamos, tá? Mas você fique à vontade depois em querer rever a finalização desta aula. E dia 10, voltamos aqui com o Bacharel em Teologia, com a matéria Teologia Sistemática 1 e 2, com o pastor Marconi Correia. Nossa irmã Ana Bernardino, trazendo uma palavra de agradecimento. Já passamos para 5 minutinhos e em seguida voltamos com a palavra. Irmã Ana. Senhor Deus, graças te damos mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, estudando, aprendendo mais da tua palavra. Graças te damos pela força, por todos nós que estamos aqui, pelo nosso pastor. Aleluia. Senhor Jesus, continua nos instruindo, nos dando força, nos capacitando, nos dando coragem, tirando todos os empecilhos que nos impedem, Senhor, de estudar e aprender mais e mais de ti. Somos gratos a Deus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 5 minutinhos, voltamos, tá? Vai lá, tome a sua água, descansa. Irmã Carla, mais uma vez, meu muito obrigado. A senhora fique livre, né? Amém. Para se retirar, porque já vamos entrar em seguida em prova, tá? E ficamos em contato, vamos fazer novos contatos. Muito obrigada. Se a senhora quiser, então, participar de obrigada. outras aulas, vai ser um prazer ter a senhora novamente, tá bom? Tá bem. Gente, tá 5 bom. minutinhos. Guarda a apostila. Eu vou enviar por e-mail, com certeza. Tá bem. Gente,